Esse boato de que a Igreja Batista no Brasil foi fundada por maçom, isso já é uma conversa antiga e bota antiga nisso. Esse papo vem desde os pais da Igreja Batista no século XVI e desde o surgimento da Igreja Protestante. Outras religiões derivadas do pentecostalismo usa esse fato para tentar menosprezar a religião tradicional. Mas, afinal das contas, a maçonaria fundou a Igreja Batista no Brasil? Esse fato é real ou fake? Opa, eu sou Alexandre Soares, seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo que ajuda bastante o canal. E para mais vídeos de histórias, notícias e curiosidades, então é só se inscrever aí. Igreja Batista. A igreja guardiã do tradicionalismo. A igreja tem o seu mérito de conservar a sua essência, desde o seu fundador, John Smith, e o Dr. Thomas Hellis. E também a sua missão de assegurar a sua confissão de fé de Londres, na Inglaterra. Mas vamos ao que interessa, vamos ao assunto. A Igreja Batista no Brasil foi fundada por maçom? Será que isso, na verdade, é apenas um boato? Então, sim, os fundadores e missionários da Igreja Batista no Brasil, eles eram maçons. A história da Igreja Batista no Brasil começa no ano de 1871, em Santa Bárbara, São Paulo. Foi comandada por missionários americanos, tendo como reverendo Richard Ratcliffe como líder. Ele era maçom. Não só o Richard, mas 8 dos responsáveis pela fundação da Igreja Batista no Brasil. Dos 8, 5 deles eram maçons. Aí você deve estar no espanto daqueles, não é mesmo? Pois é, te acalma. Os mesmos pastores e missionários que fundaram a Igreja Batista no Brasil em 1874, eles também fundaram em São Paulo a loja maçônica George Washington. Outro detalhe curioso é que na construção da Igreja Batista no Brasil, elas se assemelham com a construção das lojas maçônicas dos Estados Unidos. Na verdade, a Igreja Batista no Brasil tinha um certo padrão a ser construída. Padrão esse, assim como a Maranata tem, a Igreja Congregação Cristã também tem, e outras denominações. Hoje em dia, a maçonaria ela é vista com preconceito por partes de muitos cristãos. Mas a maçonaria, ela sempre esteve ligada e ativa na Igreja Protestante. Isso é desde lá atrás, desde o início. Inclusive, a Reforma Protestante, no século XVI,
só foi possível graças a maçons. Você sabia disso? Os próprios pais da Igreja Batista, John Smith e o Dr. Thomas Hellis, eles também eram maçons. E também teve outros reformadores que também eram maçons, como os pais da Igreja Presbiteriana e a Metodista. Eles também eram maçons. Mas se você é evangélico ou protestante, ou até mesmo pentecostal, a religião só chegou até aqui, até você, graças à ajuda da maçonaria. Você duvida? Então, o que acontece? Os líderes protestantes do século XVI, eles queriam se desfiliar da Igreja Católica. Então, eles buscavam liberdade de expressão. Mas, naquela época, na Europa, também surgia o Iluminismo. Artistas e filósofos também estavam em busca da liberdade de expressão. E antes era tudo controlado pela Igreja Católica. E aí teve então um casamento entre a maçonaria, artistas e filósofos e líderes protestantes. Então, acusar a Igreja Batista de ter sido fundada por pastores batistas maçons como um ato profano é mesmo que tampar o sol com a peneira e não se atentar ao contexto geral da reforma protestante. A maçonaria, ela foi responsável pela fundação de vários municípios do Brasil. Tanto é que nas entradas de muitas cidades tem o símbolo maçom de Gadu. A maçonaria contribuiu não só com o surgimento da Igreja Batista no Brasil, mas também contribuiu com a história da religião protestante e também de artistas e de filósofos. Um dos pais da Igreja Batista, o Dr. Thomas Hellis, ele era a favor da livre expressão de todo credo e religião, a favor de que todos têm o direito e o respeito por aquilo que quer ser ou até mesmo pensar. E ele, inclusive, tem um livro falando sobre isso. Agora, e o porquê de nossos líderes do movimento protestante ser maçom? Isso é um direito deles, a escolha, e deve ser tratados com absoluto respeito. Nos dias de hoje, existem muitos pastores protestantes e evangélicos, e até mesmo pentecostal, que também são maçons assumidos. Mas me diz aí, o que você acha sobre esse assunto? Deixa o like, se inscreva e tamo junto. Até a próxima. Tchau!